Bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, que tem por tema este trimestre as 3 mensagens do Apocalipse. Convido você a pegar sua Bíblia, pegar a sua lição, caneta e marcar textos que você não percebeu durante o seu estudo ou anotar algum comentário que julgar necessário. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar estes conteúdos e vamos ser portadores de boas notícias. As notícias da salvação em Cristo Jesus. O tema 4 da lição tem por tema: temam a Deus e deem glória a Ele. Vamos estudar então? O verso para memorizar está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A lição de sábado conta uma história aqui de um autor dinamarquês, que ele conta uma parábola sobre o tempo do fim, que dizia mais ou menos assim: um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam, saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que não passava de uma grande piada, parte do show. Nada mais e apenas aplaudiu. E este palhaço repetiu o aviso novamente: saiam, saiam daqui. Mas quanto mais ele falava, mais as pessoas aplaudiam. Para este autor, é assim que o mundo vai acabar. Isto é, com os aplausos gerais de pessoas que acreditam que o fim do mundo é uma piada. O fim do mundo e os eventos que levam a isso não são, como sabemos, piada. O mundo enfrenta a crise mais grave desde a história do dilúvio. E o apóstolo Pedro, ele fala em 2 Pedro 3,10, que os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão em fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que nós fomos avisados sobre o que está por vir, precisamos estar preparados. E a lição desta semana vai trazer alguns conceitos dentro deste plano de preparação para a eternidade. O primeiro conceito é: temam a Deus. Nós estamos nos preparando para o fim. E acreditamos que o fim não é uma piada. Nós acreditamos plenamente que os acontecimentos do nosso dia a dia estão culminando para que Jesus breve volte. O objetivo do livro do Apocalipse para esta geração é preparar um povo para o breve retorno de Jesus e incentivar a união a ele para dar sua mensagem final ao mundo. O objetivo do livro é preparar um povo para a volta de Jesus. E este povo, enquanto se prepara, também é chamado a preparar outras pessoas para que sejam advertidas de que o fim está próximo. Então, na nossa bagagem de preparação, temer a Deus é essencial. Mas temer a Deus, que contexto nós somos chamados para temer a Deus? O livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 7, a primeira mensagem do anjo nos diz o seguinte: fala assim, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A voz desse anjo, desse mensageiro, advertindo, chamando a atenção do mundo para temer a Deus, está dentro de um contexto de juízo. Mas quem é esse juiz? É o nosso Jesus. Quando fala temam a Deus, não significa que nós não é um sinônimo de temor, de medo, mas é um sinônimo de amor, de respeito, de reverência. E a lição vem com outros textos para fundamentar esta passagem de Apocalipse e nos traz uma pergunta: que instrução específica ele nos dá? Então, o anjo tem uma mensagem. O anjo tem uma mensagem, e essa mensagem é o último chamado de Deus à humanidade. Que mensagem é essa? Temer a Deus e dar glórias a Deus. Deus nos chama a fazer uma escolha. Todos são chamados a fazer uma escolha por Deus, como nosso Deus. E esse chamado para temer a Deus
resulta não em medo, não em tristeza, não em terror, mas resulta em alegria, em submissão a Deus, em adoração exclusiva a Deus. Resulta esse temor em devoção e lealdade a Deus. Então, o temor do Senhor é um convite divino para estarmos do lado dele nesse conflito que nós vivemos hoje, chamado de bem e mal. E nós somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. Nós somos chamados a renunciar ao egoísmo que há em nós, o orgulho que há em nós. O temor que Deus pede que tenhamos dele, como já foi falado aqui, não é medo. Como nós vamos ter medo de um Deus que veio em busca do pecador? Como ter medo de um Deus que morreu numa cruz para salvar a mim e a você? Como ter medo de um Deus que ressuscitou por mim e por você? Como ter medo de um Deus assim? Quem coloca este medo dessa forma é Satanás, para que crie confusão na mente humana e a mente humana passe a ter medo de Deus e não temer, no sentido de reverência, no sentido de submissão, no sentido de alegria em servi-lo, no sentido de adoração e lealdade. Então, a lição ainda traz o exemplo aqui de Abraão, em Gênesis capítulo 22, que fala que Deus pediu a Abraão que desse o seu único filho em sacrifício. E Abraão, ele, por temer a Deus, por ser submisso a Deus, por adorar a Deus, por ter Deus na sua vida e ser obediente aos seus mandamentos, Abraão, ele temeu a Deus nesse sentido, de ser submisso, de ser obediente. E nós também aprendemos na lição de segunda-feira um outro conceito dentro desse tema geral: temer a Deus e dar glórias a Deus. Nós aprendemos já o conceito de temer dentro desse conflito, dentro desse chamado de juízo em que nós vivemos. Temer a Deus e obedecer a Deus é um outro chamado para nós, que vivemos nos preparando para o breve retorno de Jesus. Então, coloquemos na nossa mala de viagem, na nossa bagagem espiritual, este temor e obediência a Deus. Deus quer que nós, além de temermos a Ele, nós também guardemos os seus mandamentos. Deuteronômio 6:2, Salmo 119:73, Eclesiastes 12:3, nos trazem também, nestes textos, o resultado de temer a Deus. E qual é o resultado de temer a Deus? Segundo estes textos, diz que o resultado de temer a Deus é uma vida de obediência à palavra de Deus. É uma vida de obediência em guardar os mandamentos do Senhor. E isso resulta em vida longa, em alegria, porque a graça nos habilita a viver em obediência. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. A lição diz aqui ainda para nós que o Evangelho, o apelo urgente do céu é que os salvos, quem aceitou Jesus como seu Salvador, vivam uma vida de obediência aos mandamentos divinos. E a lição também nos diz que o Evangelho nos liberta da condenação da lei, não nos liberta da responsabilidade de obedecer à lei. Então, Jesus morreu, Jesus nos dá poder para sermos obedientes, porque Jesus também foi obediente. Se nós estivermos em Cristo, Cristo em nós, Ele nos habilitará, pelo poder dEle, a sermos também obedientes à sua palavra. A salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus. Há muitos comentários, conceitos no mundo religioso de que Deus só quer o coração. Eu sou salvo pela graça e pronto. Mas a graça, ela requer também obediência. A obediência à lei de Deus. Lembremos de que quando Deus ali libertou o povo de Deus no Egito, lá no capítulo 20 de Êxodo, ele liberta o povo e depois passa para o povo um regulamento de liberdade. Eu libertei vocês da escravidão, mas vocês agora não terão outros deuses diante de vocês. Vocês não farão para vocês nenhuma imagem de escultura. Vocês não chamarão meu nome em vão. Vocês guardarão o sábado.
vocês não matarão, vocês honrarão pai e mãe, vocês não cometerão adultério, vocês não cobiçarão as coisas alheias, regulamentos para que nós vivêssemos bem, em harmonia com Deus e com o nosso próximo. Então, tem gente que diz assim, tudo que eu quero é Jesus, como diz a lição. Mas a pergunta é, que Jesus você quer? O Jesus das Escrituras que diz o que nós devemos fazer para vivermos bem? Ou Jesus planejado, idealizado pela sua mente? Lembre que Jesus morreu para nos salvar, para nos transformar. E como ele falou para aquela mulher pecadora, vá e não peques mais, ele também fala conosco. Eu resgatei você. Então vá viver agora uma vida de obediência. Não peque mais. Vá viver uma vida de obediência, porque eu vou lhe dar poder para você viver em obediência à palavra. O apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que ele oferece. Jesus também, nesta lição, nós aprendemos um outro conceito. Nessa nossa preparação para o breve retorno de Cristo, nós devemos colocar na nossa mala espiritual Deus como centro de tudo. Colocamos o temor a Deus na nossa bagagem espiritual, colocamos também o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos e vamos colocar Deus como centro da nossa vida. A nossa bagagem espiritual não precisa de muita coisa, porque quando Jesus voltar para nos buscar, não vai vir com um caminhão de mudanças. Ele vem nos buscar. E vem me buscar um povo que foi transformado, teve um caráter transformado mediante a sua palavra. Ele vem nos buscar. Sem bagagem nenhuma, a não ser uma bagagem espiritual que nós colocamos em nossa vida para nos fazer crescer a cada dia e vencer o pecado em nossa vida. Então, o tema de terça-feira fala uma vida centrada em Deus. Lembremos que o mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno da nossa atenção. Nem precisamos também fazer com que tudo que nós pensamos, que nós queiramos, aconteça para nós, porque quem faz acontecer é Deus. Deus deve ser o centro. Tiremos a atenção de nós mesmos, dos nossos prazeres, dos nossos entretenimentos, dos nossos gostos pessoais. E quando a gente fala nesse assunto aqui, a gente se pergunta, como eu posso colocar Deus como centro da minha vida? A lição vem falando para nós que a mensagem do Apocalipse é um chamado alto e claro a temer, respeitar e honrar a Deus como o verdadeiro centro da nossa vida. Quanto tempo nós temos dedicado a Deus em oração? Quanto tempo você tem dedicado a Deus no estudo da Bíblia, da sua palavra? Quanto tempo você tem gastado com seus interesses pessoais, com séries, com filmes, com entretenimentos que não edificam? Se assim for, Deus não está sendo colocado no centro da nossa vida. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas a nós. Colossenses também 3,1 diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. O que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Primeiro, que buscar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas que são do alto. Nós devemos olhar firmemente para Jesus. Nós estamos caminhando para o céu, para a Nova Jerusalém. Nós vamos passar na Nova Jerusalém, segundo a Bíblia, 1000 anos. Então, o nosso foco nesse momento, da nossa caminhada, da nossa preparação, é olhar para o céu. Olhar para o prêmio, olhar para a recompensa que Deus vai dar aos vencedores. Temer a Deus é torná-lo o primeiro em nossa vida. Como fazer isso na prática? Como eu vou colocar Deus na minha vida em primeiro lugar? Na prática é o seguinte, nós devemos vigiar em oração. Eu trouxe aqui alguns conceitos para nós. Nós precisamos vigiar em oração para que não fracassemos na batalha da vida. Nós devemos deixar que a nossa mente se demore sobre a palavra de Deus. Quanto tempo você tem se demorado na palavra de Deus?
Quanto tempo você tem se debruçado no estudo da Bíblia? Uma outra prática para nós é dominar os pensamentos e vigiar as entradas da alma. Precisamos vigiar os sentidos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos. Nós devemos também cultivar o amor, a meditação e devoção. Também precisamos trabalhar em prol do nosso semelhante. Na prática, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Vigiar em oração, estudar a palavra de Deus, ocupar a nossa mente com pensamentos que edificam, trabalhar em prol do nosso semelhante, demorarmos na meditação das coisas do céu. A questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. Nós é que somos o campo de batalha. A nossa mente é o campo de batalha. Nós somos os personagens da batalha, a nossa mente é o campo da batalha. De um lado, Jesus quer-nos para ele, do outro lado, Satanás também quer cada um de nós para ele. Nós é que decidimos. Se eu alimento a minha mente com o que é santo, com o que é de Deus, se eu deixo Deus ser o centro da minha vida, é certo que eu estou dando vitória para Jesus. É certo que eu estou do lado de Jesus, do vencedor. A mente é a cidadela do nosso ser, é a fonte das nossas ações. A escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus modele nosso pensamento, preenchendo a nossa mente com as coisas da eternidade. Nós precisamos nos demorar nas coisas da eternidade. Eu gosto muito de contemplar o céu. Olhar para o céu, principalmente quando ele está azul. Eu me perco nessa contemplação, porque eu sei que é de lá que o nosso Jesus vem. E quando ele vem, eu não sei, mas eu quero que ele ocupe os meus pensamentos, para que o meu coração se aqueça, meu coração se alegre, em desejar vê-lo vindo em breve. Façamos um esforço consciente para pensar nas coisas certas, nas coisas do alto. Sabe por que nós devemos fazer esforço? Porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos tendentes a fazer só o que é mal. Nós nascemos tendenciosos a praticar só o pecado. Então nós precisamos fazer um esforço, porque Jesus nos habilita a vencermos. Se eu me apego a Ele, se eu peço para Ele ser o centro da minha vida, Jesus vai vir em meu socorro e Ele vai me ajudar a ser vencedora, a ser vencedor no campo da mente, porque é aqui que as ações acontecem. É aqui que a gente pensa, planeja e aí, se a gente não vigiar, a gente talvez execute ações que não agradam a Deus. Somos pecadores em processo de transformação diária. Devemos escolher nos esforçar, pensar, cultivar bons pensamentos, porque a graça de Jesus nos habilita a vencermos. Dentro dessa nossa preparação também para o reino dos céus, um outro conceito que a lição nos traz é de darmos glória a Deus. 1 Coríntios aqui, vou ler esse texto, a gente lê assim, verso 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como essas passagens nos ajudam a entender um modo pelo qual podemos glorificar a Deus? Nós devemos compreender, primeiramente, que Deus nos comprou. Nós somos a aquisição do céu, pelo alto preço, a morte de Cristo Jesus na cruz. Jesus, então, ele deve ocupar o trono do nosso coração. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Nós vamos precisar nos esforçar para glorificar a Deus em nosso corpo, que é o santuário de Deus. Jesus foi para o céu. E chegando no céu, Jesus enviou o Espírito Santo, o nosso Consolador, para estar conosco todos os dias. E ele mora aonde? Em nosso ser. Se eu não dou espaço para o Espírito Santo de Deus habitar em mim, que outro Espírito estará habitando então?
Se eu não deixo o Espírito Santo habitar em mim, então quem habita em mim não glorifica a Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. Tudo que nós fazemos deve ser direcionado para a glória de Deus. Quando Deus é o centro, a lição diz que quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Deus. Com a nossa alimentação, com o nosso modo de vestir, com nossos entretenimentos, com a nossa interação uns com os outros. Em todas as áreas da nossa vida, quando Deus ocupa o lugar que Ele merece, nós iremos estar glorificando a Deus. E eu faço uma pergunta para nós: como nós estamos glorificando a Deus em nosso dia a dia? Lembrando que nós não somos de nós mesmos. Paulo ainda faz um apelo em Romanos 12, de 1 a 2, que diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como assim? Deus requer que todo aquele que leva a sua imagem cuide do corpo para seu serviço e glória. O nosso corpo não é nosso, é de Deus. Então vamos ter cuidado para que nós apresentemos um corpo que seja agradável a Deus. Não vamos nos conformar com este mundo, como diz o texto. Não vamos estar de acordo, entrar em acordo com as coisas deste mundo, com os hábitos extravagantes que o mundo oferece. Mas nós precisamos viver para glorificar a Deus. E para isso, Deus nos pede renúncia e temperança. Eu deixo aqui um conselho, uma sugestão de leitura do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Às vezes, nós comemos de forma errada, nós trazemos doenças para o nosso corpo porque comemos errado, e dessa forma nós não estamos glorificando a Deus. Então fica uma dica de leitura aqui, para que nós leiamos Conselhos sobre Regime Alimentar. A lição de quinta-feira vai falando assim: os vencedores do Apocalipse. Nós precisamos ter todos esses conceitos na prática, na nossa bagagem espiritual de temer a Deus e dar glória ao seu nome, de temer a Deus e viver obedecendo os seus mandamentos, de termos uma vida centrada em Deus para que nós possamos ser vencedores do conflito final. E quem são esses vencedores? A lição aqui diz que para nós, os vencedores são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E qual é a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus? É por meio da fé em Jesus. A fé de Jesus permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. Outra coisa, a fé de Jesus nos faz nos aproximarmos dele, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo coloca essa fé no nosso coração. O Espírito Santo faz essa fé crescer à medida que eu permaneço em Cristo. Aí nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo pelo poder do Cristo vivo, que atua em nós. Filipenses 4,19 nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo em Cristo. Em Cristo nós podemos vencer porque Ele venceu. Em Cristo nós podemos ser vitoriosos porque Jesus foi vitorioso. Em Cristo nós podemos triunfar sobre a tentação porque Cristo triunfou sobre a tentação. Hebreus 7,25 nos fala o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus hoje está no santuário celestial, presidindo o juízo, está também intercedendo por mim e por você, para que nós sejamos vencedores sobre todo tipo de fraqueza, vencedores sobre todo tipo de tentação. Jesus venceu porque ele dependeu do Pai. Os textos de Hebreus diz que Jesus é tocado com o sentimento das nossas fraquezas.
Ele foi tentado assim como nós somos tentados. Portanto, nós tenhamos confiança de nos aproximarmos dele. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Ele é muito bom. Vá a ele nas suas decepções. Se aproxime de Jesus nas suas necessidades. Se aproxime de Jesus nas suas lutas, nas suas tentações. Porque ele hoje vive para interceder por nós. Ele foi tentado assim como nós somos. E ele tem socorro para cada um de nós. Se Jesus resistiu às tentações de Satanás, ele sabe como nos ajudar perfeitamente para que nós também resistamos. Jesus veio para trazer poder divino que deve ser combinado com o esforço humano. Nunca esqueça que Jesus está intercedendo por mim e por você, lutando as nossas batalhas, mas ele requer de mim e de você também um esforço humano. Se eu peço assim, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo hoje, eu tenho que completar a frase, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo para eu não falar mal do meu irmão. Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo para que eu tenha desejo de estudar a tua palavra. Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo para que eu consiga, no teu poder, resistir qualquer tentação que vier ao meu encontro nesse dia. Vamos combinar o poder de Deus com o nosso esforço. Jesus, ele espera que nós confiemos nele para que nós possamos ser vitoriosos. Ellen White fala no comentário aqui, profético, o seguinte: o autor da nossa salvação não intercede por nós agora como mero solicitante, mas ele intercede como um vencedor que reivindica a sua vitória. Jesus venceu, nós nele venceremos. Amém? Cristo pode salvar totalmente todos os que vão a ele com fé. Tenhamos fé ao nos aproximarmos de Jesus. Se nós permitirmos, ele vai nos limpar de todo pecado. Cristo está vigilante e ele adapta as suas intercessões. Olha como isso é bonito. Cristo adapta as suas intercessões às necessidades de cada pessoa, como fez no caso de Pedro. Lembra que Jesus disse que ele rogou por Pedro, orou por Pedro? Então Deus também intercede por mim e por você, conforme a nossa necessidade. E para concluir a lição, nós aprendemos aqui 3 verdades essenciais, que foi o seguinte: nós estamos vivendo em um momento único na terra, a hora do juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. O juízo de Deus chegou. Os destinos de todas as pessoas estão sendo decididos. O apelo para mim e para você é para uma vida de confissão, uma vida de arrependimento. Deus nos chama para abandono de pecados. Deus nos chama para nos comprometermos totalmente com Ele. A segunda lição que aprendemos desta lição 4 foi que em Cristo não precisamos ter medo, não precisamos temer o juízo, porque Jesus não é apenas o nosso juiz, mas Jesus também é o nosso advogado de defesa. Amém? 1 João 2:1. E terceira verdade que aprendemos na lição é que no fim de tudo, Cristo será honrado. Satanás será exposto. E eu e você, os justos, nós seremos redimidos para sempre. Por isso, é hora de nós temermos a Deus, dar glórias a Deus, porque vivemos no dia de juízo. Não devemos temer, porque Jesus é o nosso juiz, mas também é o nosso advogado de defesa. Querido Pai, obrigada, porque o Senhor nos ama tanto, que veio em busca de cada pecador, para que nós nos arrependêssemos e nos voltássemos a Ti, que é o nosso Salvador, é o nosso reto juiz, mas também é o nosso advogado de defesa hoje. Nos prepara para o Teu breve retorno, porque quando o Senhor voltar, não virá mais como Salvador, não virá mais como aquele bebezinho, mas o Senhor virá como um juiz, para executar a justiça. Que nós nos preparemos hoje e agora em decidir-nos por Ti, em nome de Cristo. Amém.